Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizer. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos refletir a palavra de Deus na liturgia de hoje, mas antes vamos ver a memória que celebramos hoje. Santas Perpétua e Felicidade, mártires. Martirizadas em Cartago, sob o império de Septímio Severo, em 203, Perpétua era uma dama e Felicidade a filha mais nova dos seus servos. A primeira, mãe há pouco tempo, e a segunda, parturiente, se encorajaram na arena até o fim. O diário da Perpétua narra seus últimos dias na prisão romana. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Sexta-feira, depois das cinzas. Estamos vivendo esse tempo da Quaresma e a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1 ao 9a. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazei litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, estamos vivendo um tempo penitencial da Quaresma, né? Mas é o tempo das práticas que a Igreja pede para realizarmos em equilíbrio. A oração, o jejum e a caridade. Não desvincular uma dessas práticas umas das outras. Né? Não vamos tentar viver apenas uma, vamos viver o conjunto com equilíbrio. Este povo, denunciado pelo profeta, estava oferecendo os seus sacrifícios, suas penitências, gemendo, chorando, entregando ali suas lágrimas, a mortificação do corpo, mas caindo numa prece vazia, numa vaidade espiritual. Fazer o sacrifício, mas ao mesmo tempo não abandonar o pecado, a injustiça, a desordem moral, as brigas, os litígios, os trabalhos que desagradam a Deus. Você vê que aquele povo oferecia jejum, mas ao mesmo tempo estava caindo em pecados terríveis que clamavam contra eles diante de Deus. De que adianta fazer o jejum, a mortificação, se não for para vencer o mal em nós? Será que as pessoas acham que
o jejum é uma moeda de troca com Deus? Que a mortificação não serve para matar em nós algo que não deveria estar ali? Um pecado, uma má inclinação, uma paixão desordenada? Esse jejum, essa penitência que não visa a nossa melhoria e que não oferece um bem ao próximo, não serve de nada. Então, aquele jejum, aquela penitência, aquilo que você vai poupar por jejuar, você pode dar aos pobres, você pode oferecer um sacrifício pela salvação dos outros, pela sua própria conversão e conversão do mundo inteiro. Você vê que Deus fala através do profeta que o jejum que o agrada, ele vem acompanhado de obras de misericórdia, espirituais e corporais. Então de nada adianta fazer jejum aquele que ajuda a oprimir o povo, aquele empregador que não paga bem, não paga justamente o salário devido, aquela pessoa que rouba, aquele corrupto, aquela pessoa que aprova o aborto, aquela pessoa que defende uma ideologia de gênero para criancinhas nas escolas. Você vê que a injustiça daquele tempo era mais baseada no trabalho, no serviço, mas hoje a injustiça também vem no escândalo aos pequeninos, na morte das crianças no ventre das mães, numa opressão ideológica que faz com que os católicos, os cristãos fiquem sufocados. Há tanta opressão, há tanto mal nos tempos atuais, que essa leitura pode ser atualizada numa hermenêutica para esse tempo. Adianta fazer jejum e aprovar todo tipo de coisa que Deus desaprova? Adianta fazer penitência e não arrancar o mal de dentro de si? Adianta fazer jejum, ficar com uma carinha abatida, mas ficar aprovando coisas que agridem a lei de Deus? Coisas que confrontam a nossa fé? De que adianta ser católico, estar na igreja, ter todo um gestual exterior, mas no seu interior aprovar as práticas mundanas que conduzem ao inferno? Que jejum inútil é esse? Que penitência inexistente diante de Deus? É um puxão de orelha logo no início da nossa quaresma. Vamos viver, sim, todas as devoções indicadas pela Igreja, mas não ficar numa aparência exterior vazia. Eu plantei uma árvore, eu fiz isso, fiz aquilo, mas o coração está cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de blasfêmia, cheio de impureza. Não é esse o jejum, não é essa obra de caridade que agrada a Deus. Vamos seguir para o Salmo de hoje, que Deus tem muito a nos falar ainda. É o Salmo 50, em algumas traduções 51, Salmo penitencial para essa sexta, dia de jejum, penitência na quaresma ainda mais. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Veja, meus amados, esse salmo, ele é sempre utilizado nas sextas-feiras, na liturgia das horas, um salmo penitencial muito belo, para a gente pedir perdão, se aproximar de Deus com o coração contrito. Mas, trazendo para o conjunto da liturgia de hoje, é belíssimo perceber. Se o profeta, na primeira leitura, fala que o que agrada a Deus não são as obras exteriores, mas é um coração reto que vai desabrochar em obras vinculadas a Deus. E aqui, o salmista ele vai falar exatamente desses sacrifícios que não são aceitos por Deus,
porque não são oferecidos com reta intenção. Se eu oferto um holocausto, se eu oferto um sacrifício, o rejeitais? Ora, quando Deus rejeita um sacrifício, quando Deus rejeita uma obra, quando Deus rejeita o jejum, a penitência, a mortificação, é porque elas estão desvinculadas da sua vontade. Oferecer essas coisas, mas não oferecer o seu coração de fato, não é isso que agrada a Deus. Se eu oferto um holocausto, uma oferenda, um sacrifício, Deus rejeita. O Salmo está falando isso. Quando o meu coração está impuro, Deus rejeita toda obra, toda mortificação, tudo isso que a gente vai tentando fazer na Quaresma. Não vai agradar a Deus se nós não estivermos vinculando isso a uma vida reta, ao seguimento dos mandamentos, ao amor a Deus. E aqui nesse Salmo a gente pede essa conversão do coração, a gente pede perdão, porque muitas vezes a nossa reta intenção não está com Deus. A motivação dos nossos atos não está com o Senhor onde deveriam estar. Quantas vezes não fazemos boas obras públicas, mas não visando a honra e glória de Deus? Visando algum benefício para nós? Quantas vezes não jejuamos e ficamos falando para os outros: hoje eu não estou comendo carne. Hoje eu estou com uma penitência muito forte. Olha, o meu corpo está dolorido, eu acordei 4 horas da manhã para rezar. Mas que vaidade vazia! É o jeito mais fácil de perder os frutos de uma penitência, de um jejum. Não perca os frutos, meu amado irmão, minha amada irmã, das suas obras de caridade, das suas lutas penitenciais. Não perca o fruto. Ofereça tudo isso a Deus num sacrifício de louvor, com uma discrição. Seja discreto. Não fique tocando a trombeta diante de si, como diz a palavra. Aproveite que a Quaresma é um tempo mais de introspecção, de silêncio. Que a sua boca cale e sua vida fale. Porque também, mesmo esse sendo tempo de silêncio, de retiro, também é tempo de caridade, de boas obras. Então não é para a gente se esconder numa oração intimista, hipócrita, onde a gente só olha para nós e não olha para os irmãos. O profeta já ia falando aí. Quebrar o jugo, né? As injustiças, né? Vamos lutar socialmente por um mundo melhor? Claro. Mas sempre inserindo nisso a oração, a nossa vontade de servir a Deus e não a vontade de servir a um grupo político. Quando percebermos o fedor podre da política em alguma questão, a gente pula fora disso, porque nós estamos vinculados ao nome de Jesus Cristo e não ao nome de um partido. Nós não queremos servir a partidos e ideologias quando fazemos o bem. Que Deus nos ajude nessa missão. Vamos para o centro da liturgia e o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perceba, meus amados, eles estavam diante do Deus encarnado. Os seguidores de Cristo estavam ali diante daquele que é, daquele que tudo pode, que tudo faz. Não há motivo para a penitência ou o jejum quando o noivo está presente. É isso que Jesus quer dizer. Isso também deve nos fazer entender que a igreja é muito sábia ao nos ensinar que no dia do Senhor, no domingo, não se faz jejum e penitência. Não é dia de fazer esse tipo de ato. Felizmente a gente já viu por aí, né? Até alguns irmãos separados, né, protestantes, convocando jejuns em dia de domingo. Quando o noivo está conosco no domingo, na presença real, na Eucaristia, na Santa Missa,
nós não jejuamos. Nós nos alimentamos, nós participamos da ceia com Ele. E da ceia, onde Ele mesmo é alimento que dá vida ao mundo na Eucaristia. Nós temos que prestar atenção, porque há sempre um sentido espiritual em tudo o que Jesus vai falando. Eles estavam ali diante do Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não havia motivo para o jejum. Não havia um motivo para aquele tipo de mortificação. Mas quando Jesus foi tirado deles, todos entraram num grande período de tribulação e puderam ofertar toda a penitência, todo o jejum, ofertaram a própria vida. Você percebe o que aconteceu ao longo ali da história da salvação com os apóstolos? Depois que Jesus foi tirado deles, todos se entregaram profundamente, completamente. E tiveram sim uma vida de penitência, de jejum, de oração. Muitas vezes as nossas dificuldades, as cruzes que carregamos, podem ser oferecidas como um perfeito jejum agradável a Deus, como uma perfeita penitência, quando a gente vive com paciência. A primeira leitura mostra um jeito fácil de perder os méritos da sua penitência. Se você está doente e começa a blasfemar contra Deus, reclamar para todo mundo, falar para todo mundo, coitado de mim, olha aqui, me dá um pouco de atenção, e começa nessa carência afetiva, é como jogar fora todo o valor da penitência. Nesse tempo quaresmal, as leituras estão nos ajudando a ver o tipo de jejum, a maneira de rezar, a maneira de fazer caridade, de maneira equilibrada para agradar a Deus e não para a gente receber aplausos, não para a gente receber carinho dos outros. Deus mesmo vai derramar a consolação na nossa vida no tempo oportuno. Mas quando for tempo de penitência, quando for tempo da prova pela qual você passa, tenhamos paciência. Vamos oferecer este sacrifício a Deus, com oração, lágrimas, rezando pelo mundo inteiro, pedindo perdão pelas nossas faltas. Que nós possamos aprender a perceber os sinais dos tempos, a nos preparar para a volta definitiva do nosso noivo, o noivo, o esposo da nossa alma. Ele virá para desposar a alma daqueles que buscaram esse matrimônio espiritual com Cristo, como ensina Santa Teresa d'Ávila e tantos outros santos místicos. Será que a sua alma espera por um matrimônio com Cristo? Será que a sua alma quer se unir ao noivo? Será que essa alma enamorada deseja mesmo a vinda dele e se prepara com boas obras, jejum, penitência, mortificação? O que você tem feito à espera do noivo? Ele virá, não tardará. Que nós sejamos santos enquanto aguardamos a sua volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade,
Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na Jornada Bíblica.